Bom, vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos falar desse jogo da ida, da final da Copa do Brasil, 0-0 na Neoquímica Arena. E é o seguinte, rapaziada, resultado que agrada mais ao Flamengo, agrada mais ao torcedor flamenguista do que o torcedor corintiano, né? Que por sinal tá na bronca, tá reclamando da arbitragem. Vamos falar sobre isso daí também. E falando de resultado em si, foi um resultado ruim pro Corinthians, velho. O Corinthians tinha que ter levado pelo menos uma vantagem mínima pro jogo da semana que vem no Maracanã. Porque agora tá numa situação muito delicada, muito complicada. O Vitor Pereira não vai poder errar em nada na montagem desse time para a semana que vem, porque é o seguinte, você enfrentar esse Flamengo no Maracanã lotado, você pensando só em se defender, você pensando só nos pênaltis, não vai dar certo. Na minha opinião, isso daí não é uma tática inteligente por parte do Corinthians. E também você sair pro jogo, você ir pra cima do Flamengo, Maracanã lotado, esse Flamengo aí que tem um contra-ataque que é brincadeira, também é complicado. Então, assim, tinha que ter garantido pelo menos uma vantagem mínima pra chegar no Maracanã e jogar à vontade, né? Pra chegar no Maracanã e dar as cartas. Pra jogar no Maracanã de uma forma confortável. Porque, olha, pode ter certeza, não vai ser nada confortável pro Corinthians esse jogo semana que vem, levando em consideração que não tem vantagem nenhuma. E assim, uma coisa também é fato, o torcedor corintiano não pode reclamar do time em campo. Pode reclamar da arbitragem que realmente aquele pênalti ali é algo interpretativo. Eu vi alguns lances em algumas postagens aí, cara, lances muito parecidos que o juiz marcou e justamente nesse o juiz não marcou. Realmente, eu entendo essa frustração do torcedor corintiano, mas lance interpretativo, não marcou o pênalti, não adianta ficar chorando agora, velho. Não adianta chorar. E assim, visivelmente o Corinthians mostrou vontade, o Corinthians mostrou iniciativa, o Corinthians teve atitude no jogo, então não adianta o torcedor ficar chateado com a postura da equipe, com o futebol que a equipe do Corinthians desempenhou. Principalmente no primeiro tempo, né? Primeiro tempo, cara, o Corinthians teve uma dominância em cima do Flamengo, não em termos de chances criadas. O Corinthians não criou grandes oportunidades. Mas assim, no meio de campo, no primeiro tempo, o Corinthians não deixou o Flamengo jogar. O Corinthians dominou o meio de campo. Fausto Vera jogou demais, velho. Jogador diferenciado. Ele tem um toque na bola, rapaziada. Enfim, é diferente do normal. Muito bom jogador. E o time do Corinthians tentou afunilar o Flamengo, tentou pressionar. O Corinthians jogou praticamente na sua máxima rotatividade, velho. O Corinthians jogou quase que o seu 100%. Fez de tudo em campo. O Flamengo fez uma partida mais ou menos. O Flamengo jogou ali seu 60%. Só que a disparidade é tão grande, rapaziada. A diferença técnica é tão grande entre as duas equipes que o 100% do Corinthians, mesmo o Corinthians se esforçando ao máximo, fazendo de tudo para fazer o gol, cara, não consegue superar os 60% do Flamengo. Ontem não foi um jogo inspirado do Flamengo. Não foi das melhores atuações do Flamengo. E mesmo assim, o Corinthians encontrou sérias dificuldades. A defesa do Flamengo, muito bem postada, não deixou o Corinthians criar muitos espaços. E hoje o Flamengo é um time sólido defensivamente falando, né? Não é mais aquele Flamengo que o ataque resolvia lá na frente, mas a defesa sempre entregava. Hoje em dia o Flamengo é um time equilibrado. E foi o que aconteceu nessa partida. Foi muito equilibrado mesmo no primeiro tempo, não conseguindo tomar as ações do jogo, não conseguindo dominar a partida. E no segundo tempo, rapaziada, o Corinthians já cansado, né? O Corinthians já, time onde se esforçou tanto no primeiro tempo que quase não sobrou fôlego pro segundo tempo. E aí o Flamengo dominou, né? E aí mesmo o Flamengo jogando só 60% do que realmente tem capacidade, do que realmente pode, pressionou demais o Corinthians. Se não fosse o Cássio, que é uma baita de um goleiro, Cássio, cara, pega demais. Se não fosse o Cássio, se fosse qualquer um outro goleiro aí, se fosse um goleiro comum, o Flamengo ganharia esse jogo de 2-0, rapaziada. Mesmo não jogando essa bola toda, mesmo não estando em um dos seus jogos mais, sei lá, mais inspirados da temporada. Então, a situação é muito complicada. Eu já esperava que esse jogo fosse ser totalmente diferente do que vimos nas quartas de finais da Libertadores, onde o Corinthians praticamente não entrou em campo, o Flamengo dominou a partida do início ao fim. O Flamengo fez o que quis, treinou praticamente em campo, né? E poderia ter feito 3-4-0 com certeza. Eu sabia que o jogo não seria assim. Eu sabia que o Corinthians ia entrar com uma outra pegada, uma outra atitude, uma intensidade maior. Mas, cara, o jogo do Corinthians era esse.
não conseguiu a vitória, não conseguiu fazer com que a dominância no meio de campo, no primeiro tempo, surtisse efeito, de repente fazendo um gol e fazendo com que o Flamengo se desorganize no segundo tempo e, sei lá, fazendo até um segundo gol. Não deu certo essa tática pro Corinthians, mesmo indo pra cima, mesmo tentando pressionar. E agora no Maracanã, rapaziada, uma vitória simples, dá o título ao Flamengo, situação delicadíssima do Corinthians, é muito difícil, levando em consideração também que o Corinthians é um time que joga mal fora de casa, né? É um dos melhores mandantes da temporada, com certeza, tá jogando muita bola na Neoquímica Arena, mas fora de casa é um time inexistente. Fora de casa é um time que não consegue agredir seu adversário. Então eu não consigo achar que o Corinthians vai chegar lá no Maracanã e vai pra cima do Flamengo, vai fazer gol. É muito difícil. Situação delicadíssima. E ao mesmo tempo, não pode entrar em campo pensando só em se defender, né? Ah, vou jogar contra o Flamengo, esse time do Flamengo aí, a seleção. Ah, eu vou só me defender os 90 minutos, eu vou jogar pelos pênaltis. Se entrar com essa mentalidade, se entrar com essa postura, pode ter certeza que não vai ter sucesso, rapaziada. Então, assim, Vitor Pereira não vai poder errar, cara, nada. Se quiser sair campeão lá do Maracanã, vai ter que fazer uma tática perfeita e o Corinthians vai ter que fazer o melhor jogo dos últimos anos, com certeza. Deixa a opinião de vocês nos comentários. O flamenguista ficou contente com esse resultado, né? Sabendo que uma vitória simples possibilita a conquista do título e jogando no Maracanã o Flamengo é muito forte. O torcedor corintiano tá preocupado, velho. Preocupado e na bronca com a arbitragem, né? Porque, de fato, é muito estranho. Alguns lances iguais, o juiz vai lá e dá pênalti. Aí chega no jogo de ontem, o juiz não dá. Enfim, a arbitragem brasileira é horrorosa. Não tem critério, rapaziada. Deixa a opinião de vocês. Tamo junto. Um abraço a todos.